Paula Muniz, a nossa telespectadora Patrícia Cruz, do Recife, Pernambuco, ela faz uma pergunta que ela retoma aquilo que nós já mencionamos de passagem. A imprensa já denuncia diversos casos de corrupção. E pergunta ela, esse número deve aumentar? Sim, acreditamos que o número de denúncias deve aumentar. A Lei de Acesso à Informação é mais um instrumento que a imprensa tem para fazer o monitoramento das ações do governo. Mas devemos lembrar que a imprensa não deve ser o único ator aí envolvido no monitoramento da coisa pública. O cidadão deve enviar as suas denúncias. Existe também o trabalho importante das organizações da sociedade civil que tem acompanhado tudo isso. Mas, em linhas gerais, sim, a resposta seria sim. Acreditamos que com a Lei de Acesso, os casos virão à tona mais facilmente. Desculpa, eu chamei de você de Muniz, Paula Martins. Ministro, eu queria que o senhor desse agora uma palavra, porque a bola é sua, esse é um projeto que o senhor está envolvido há tanto tempo, o seu ministério realmente é que vai tocar isso, não é? Eu queria que o senhor dissesse realmente o que nós podemos esperar, não no dia seguinte, porque sabemos que no dia seguinte não vai acontecer nada, mas o que nós podemos fazer para que realmente, no fim deste ano, ou quando completarmos um ano de vigência da lei, que afinal, 16 de maio não é muito distante do 13 de maio, que é da libertação dos escravos. Em suma, tem aí alguns significados que nós podemos explorar para que realmente, porque se o cidadão não se movimenta, a sociedade não se abre e não adianta ter informações acessíveis, né? Diniz, eu vou lhe falar a partir da nossa experiência, que já é de 7, 8 anos, com a transparência ativa. Porque, em matéria de transparência, nós costumamos classificar as medidas em duas ordens. Transparência ativa ou espontânea é aquilo que os órgãos públicos já espontaneamente divulgam no seu site, independente de pedido. Transparência passiva é aquela mediante demanda. É quando o cidadão vem e pede acesso a determinado documento que ele quer conhecer. Nós já temos uma bela experiência na primeira faceta da transparência, que é a transparência ativa. Você sabe que o Brasil hoje é referência mundial, por isso mesmo foi convidado pelos Estados Unidos como o primeiro país parceiro nesta parceria de governo aberto, OGP, na sigla em inglês, aquele grande evento que organizamos aqui em Brasília há poucas semanas com a secretária de Estado Hillary Clinton, com 5 chefes de Estado, aberto pela presidenta Dilma. Aquilo, o Brasil foi chamado exatamente por ser referência internacional em transparência ativa. O Portal da Transparência Brasileiro, que divulga hoje pela manhã todas as despesas feitas até ontem à noite, vai divulgar amanhã cedo todos os gastos em todos os detalhes feitos até hoje à noite, é referência para o mundo. Nós estamos permanentemente sendo chamados em todos os eventos internacionais para expor isso aos outros. O que nós observamos nessa experiência? No início, nós tivemos, no primeiro ano, 2005, de criação do portal, 280 mil visitas ao portal no ano. Hoje nós temos 285 mil por mês. Temos mais de 3 milhões de visitas por ano. Isso significa o quê, na minha avaliação? Que no início era apenas o jornalista investigativo, o Fernando Rodrigues e mais uma meia dúzia, digamos assim, que frequentavam o portal. Alguns membros do Ministério Público, alguns políticos de oposição, algumas ONGs que se dedicam a isso. Mas hoje, com este número de visitas, 3 milhões por ano, é evidente que é o cidadão, é a população como um todo. Eu imagino que o mesmo vai acontecer agora, que o Brasil adotou esta lei e que vai começar a avançar também na outra forma de transparência, esta mediante demanda. No início, é possível que as consultas venham mais da imprensa investigativa, do Ministério Público, etc. Mas com o passar do tempo isso muda, porque a população vai
tomando conhecimento, tomando consciência de que isto é uma parcela de poder importantíssima colocada na sua mão. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo a subida de um patamar no próprio conceito de democracia. Democracia não vai poder mais ser vista apenas como direito de votar e ser votado, não. Democracia agora com um componente participativo direto. A participação na fiscalização, na influência nas decisões. E nós temos um outro fato que vai acontecer também no mês de maio, além do 16 de maio e do 13 de maio que você se referiu, nós vamos ter no 18 de maio, 2 dias depois da entrada em vigor da lei, a culminância do processo da Conferência Nacional sobre Transparência e Participação Social, a Consocial. Nós realizamos essa conferência a partir do ano passado, já em mais de 1.300 municípios, em todos os 26 estados, além de várias conferências virtuais, onde se mobilizaram já a esta altura cerca de 200 mil pessoas, e nós vamos ter a culminância disso na Conferência Nacional aqui em Brasília, onde vão ser reunidas as propostas de novas e criativas formas de ampliar a transparência e as formas de participação do cidadão que virão da própria sociedade. Vão ser aprovadas cerca de 80 recomendações, de um total de milhares que vêm sendo colhidas, desde a base municipal até os estados e agora na nacional aqui em Brasília. Nós vamos trazer isso como sugestões e subsídios para novos passos em matéria de transparência que o Brasil vai dar. O Brasil vai continuar sendo um país líder dos que têm sido considerados no mundo como melhores exemplos, porque você pega os Estados Unidos, que tem séculos de prática democrática, que tem 40, 50 anos de lei de acesso à informação, que não é um exemplo fácil para ser assimilado por esses países todos, a grande maioria dos países nos vários continentes, que está muito distante disso. Então, o Brasil é considerado modelo porque tem uma realidade bem mais próxima desses outros países, Ministro, em situações mais modestas, digamos assim. Ministro, E o Brasil é uma demonstração de que um país que saiu de uma ditadura há pouco tempo, que não tem longa tradição de democracia, quanto ele pode avançar rapidamente, como avançou na última década. Ministro, Isto é também o que nos dá uma grande esperança de continuarmos nessa linha como referência mundial. Ministro, eu só quero interrompê-lo porque eu queria o Fernando como jornalista. Fernando, no dia 16, o que você vai escrever? Ou no dia 17? O telespectador quer uma antecipação do que você vai escrever sobre esse assunto. Isso é segredo industrial, Diniz, não posso revelar, mas vários pedidos serão apresentados para vários órgãos de governo em vários níveis. Eu queria ter a oportunidade, eu sei que o tempo está acabando, para dizer que eu sou jornalista, estou aqui, a gente tem um grupo variado, aqui tem o ministro, tem a Paula Martins, da Artigo 19, e eu acho que do ponto de vista dos jornalistas, o que eu poderia dizer é que é necessário que todos nós, profissionais do jornalismo, nos preparemos para utilizar essa lei, que é uma nova ferramenta de trabalho para repórteres, para editores, para todos os jornalistas do país. E gostaria de aproveitar, se você me permite, para dizer que a ABRAGE, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que é uma ONG absolutamente independente, não recebe dinheiro de governo, não tem filiação política partidária, faz cursos o tempo todo, ano após ano, e no seu site abrage.org.br tem vários cursos listados para jornalistas se capacitarem a usar melhor a lei de acesso. Chegamos ao final do programa. Quero agradecer a presença do ministro Jorge Herrage, do jornalista Fernando Rodrigues e da diretora da ONG Artigo 19, Paula Martins. Nosso programa termina aqui, mas continua nas redes sociais e em nosso site, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Afinal, acompanhando o Observatório pela TV, pela internet, pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.